Boa noite, professor. Meu nome é Alessandra. Em nosso grupo, os integrantes são Alisson, Israel e Felipe. Bem, professor, nossa apresentação será sobre o Raspberry Pi. Vou dar uma introdução do que é o Raspberry. É um computador do tamanho de um cartão de crédito, que se conecta a um monitor de computador ou TV e usa um teclado e um mouse padrão, desenvolvido no Reino Unido, pela Fundação Raspberry Pi. Todo o hardware é integrado numa única placa. O principal objetivo é promover o ensino em ciência da computação básica em escolas. Com a Raspberry Pi, pessoas de todas as idades possam explorar a computação para aprender a programar em linguagens como Python. É capaz de fazer tudo o que você esperaria de um computador desktop, como navegar na internet, reproduzir vídeos de alta definição, fazer planilhas de processamento de texto e jogar jogos. É usado por crianças de todo o mundo para aprender como funcionam os computadores, como manipular o mundo eletrônico ao redor deles e como programar. Além do mais, o Raspberry Pi tem a capacidade de interagir com o mundo exterior e tem sido usado em uma ampla gama de projetos eletrônicos e computacionais. Bem, professor, essa foi minha parte da introdução do que é o Raspberry Pi. Dando continuidade, passei para o nosso colega Alisson, que vai falar sobre a comparação das versões e a comparação das placas. Muito obrigado pela sua atenção. Bom, pessoal, continuando a nossa apresentação sobre Raspberry Pi, iremos estar falando agora sobre os modelos existentes dessa placa. Atualmente existem 5 modelos, na qual vamos estar comparando agora o hardware e a melhoria que ele sofreu a cada versão nova que chegava, né? Bem, começando pelo Raspberry Pi, um modelo A+, ele custava $20, possuía uma CPU de 700 MHz, 256 MB de RAM, uma porta USB, um HDMI, áudio 3,5 e vídeo composto, né, saídas aí de áudio e vídeo, e a placa gráfica dele era a VideoCore 4. Passando agora para a versão que veio após ele, teve aí, né, um aumento no preço, passando a custar $35. A CPU continuou a mesma, a memória RAM aumentou para 512, ganhou mais 3 portas USB, ganhou também uma entrada Ethernet e permaneceu com as mesmas entradas de áudio e vídeo e a placa gráfica. Já na versão Pi 2 modelo B, ele teve um aumento no seu preço, passando a custar agora $45. Teve uma melhora na sua CPU, que agora opera 900 MHz e é quad-core. Teve também um aumento na sua memória RAM, passando a ter 1 GB. Manteve as mesmas 4 portas USB. Manteve também a saída HDMI e Ethernet. Manteve também o áudio 3,5 vídeo composto. E teve uma melhora na sua placa gráfica, que agora é uma VideoCore 4 3D. Chegando na versão mais recente, o Raspberry Pi 3 modelo B, ele manteve o mesmo preço que a versão anterior, teve uma melhora na sua CPU, que agora roda a 1,2 GHz, executando instruções de 64 bits e possuindo 4 núcleos. Manteve a mesma memória RAM, manteve a mesma quantidade de portas USB, porém agora é compatível com Wi-Fi e Bluetooth 4.1. Manteve a mesma saída de áudio e vídeo composto e também a mesma placa gráfica. E chegando na versão Raspberry Pi Zero, a versão mais simples de todas, custando apenas $5, contendo uma CPU de 1 GHz, 512 MB de memória RAM, uma porta mini USB e uma porta mini HDMI. O diferencial desse modelo é que ele é voltado exclusivamente à criação, né, de projetos eletroeletrônicos que demandem baixa energia, não sendo o foco dele servir como um mini PC completo, como é o caso das outras placas. Aqui nós temos imagens dos respectivos modelos de Raspberry. Nós podemos notar que realmente o Raspberry Pi 1 modelo A+, que foi a primeira placa, ela é bem mais simples do que as outras versões, contendo menos portas USB e sem conter também uma saída Ethernet.
Já as outras versões são muito semelhantes, todas contendo 4 portas USB, saída Ethernet e HDMI. Comparando agora o Raspberry com outras placas, temos o Arduino Uno. A grande diferença entre as duas placas é que o Raspberry Pi é um computador completo, podendo executar várias distribuições Linux e ser utilizado para projetos eletroeletrônicos. Já o Arduino Uno não tem essa capacidade de abrigar um sistema operacional, sendo utilizado apenas para projetos eletroeletrônicos. Temos agora o BeagleBone Black, que é uma placa muito semelhante ao Raspberry Pi, sendo também um computador completo e podendo ser utilizado para projetos eletroeletrônicos. A diferença mesmo fica na questão que o mesmo tem menos portas USBs, não tem compatibilidade com a tecnologia Wi-Fi nem Bluetooth. De mesmo modo, o Banana Pi, também sendo um computador completo, tem menos portas USB que o Raspberry Pi, também não tendo compatibilidade com o Wi-Fi nem o Bluetooth, que são diferenciais aí do Raspberry Pi. Bem, pessoal, agora comparando o Raspberry Pi 3 com o Intel NUC Series, a grande diferença é que o Intel NUC Series, essa placa, ela tem por função ser um computador portátil que você possa colocar em lugares que você tem pouco espaço. Ele não tem por pretensão ser uma placa que você possa fazer projetos envolvendo elétrica e eletrônica com ele. Diferentemente do Raspberry Pi, que você vai poder, além de ter um computador completo, trabalhar com ele em alguns projetos eletroeletrônicos. Aqui nós temos um exemplo de um computador feito pela Gigabyte, que ele utiliza essa placa Intel NUC Series, e aí você vai ter um computador completo que roda qualquer sistema operacional e bem compacto, para você colocar na sua sala ou em qualquer lugar que demande pouco espaço. Ok, pessoal, é isso, e agora o nosso colega Israel vai dar continuidade no trabalho falando sobre os recursos do Linux que vem embarcado no Raspberry. Olá pessoal, meu nome é Israel e estarei apresentando para vocês um pouquinho dos recursos do Linux que roda dentro do Raspberry e do próprio hardware do sistema. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho dos estágios para o sistema operacional que roda no Raspberry Pi poder funcionar. A gente, a princípio, tem 3 estágios, e esses estágios são rodados no cartão SD, que pode vir ou não junto com o hardware que você comprou. Quando ele é ligado, ele executa o primeiro estágio, que é o estágio de boot, que é esse código que ele começa a rodar, está dentro da memória ROM interna desse equipamento. Ele monta uma partição de boot em FAT32 no cartão SD e assim ele se prepara para o segundo estágio. No segundo estágio, a CPU ainda não está ativa nem a memória RAM. Estágio ainda executado pela GPU. Ele executa durante esse segundo estágio o bootloader.bin, que é carregado na memória cache da GPU. Esse arquivo fica armazenado dentro do cartão SD. O resultado desse estágio, ele habilita a RAM e carrega o arquivo .start.elf, que fica também dentro do cartão SD. No terceiro estágio e último, com a execução do start.elf, caracteriza o bootloader do terceiro estágio. A GPU continua ativa e a CPU inativa. O start.elf é o firmware da GPU, que carrega as configurações do sistema, como por exemplo o config.txt, que é a parte de configurações do sistema. Ao final desse estágio, o kernel.img é carregado e acontece a liberação da CPU e assim vai fazer a inicialização do boot. Aí, para você poder estar utilizando o Linux embarcado, você precisa ter alguns requisitos. O hardware precisa ter um requisito mínimo.
E aqui embaixo, como vocês podem ver, aqui tem um link que vai ter a explicação bem mais detalhada de como isso pode ser feito. Bem, o hardware requerido dá suporte a uma grande variedade de arquitetura de processadores, x86, x8664, ARM, que a gente vai estar falando um pouquinho mais à frente, PowerPC, entre outros, de arquitetura de sistema de 32 e 64 bits do processador, com ou sem MMU, não suportado para pequenos controladores. Memória RAM. Pequenas distribuições podem requerer de 8 e distribuições mais realistas podem requerer ao menos 32 MB. Memória de armazenamento. Um sistema Linux básico vai requerer ao menos 4 MB. Suporta memória flash e cartões microSD. Requisito de comunicação. Dá suporte a vários tipos de interface, I2C, SPI, CAN, OneWire, USB, e ainda Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth e protocolos IPv4, IPv6, TCP, UDP, entre outros. Aí a gente já tem um pouquinho mais detalhado a respeito das configurações existentes em cada parte de boot existente, que é o cross-compilação. Compilador usado para gerar um código executável na plataforma-alvo. O bootloader é iniciado pelo hardware, responsável pela configuração inicial e carrega a execução do kernel. No Raspberry Pi, este módulo está no SOC. Linux Kernel contém os recursos de gerenciamento de processo e memória, pilha de rede, device drivers, além de prover recursos de nível do usuário. Biblioteca C, interface entre as aplicações de kernel e do espaço do usuário. Bibliotecas e aplicações desenvolvidas pelo usuário ou por outros fornecedores. Aí a gente já entra na parte do Raspberry Pi, na parte do hardware. Raspberry Pi é uma placa que foi desenvolvida com dimensões reduzidas, fabricadas pelo Reino Unido e foi lançada em 2012. O objetivo principal era para meios educacionais de crianças, e para alcançar um público-alvo maior, o preço foi reduzido através da fabricação de um processador mais simples pela empresa Broadcom, que é uma das foi a empresa responsável para estar fazendo esse processador com integração aí com a empresa do Raspberry. A gente tem aqui também o modelo do Raspberry Pi modelo B. Inclusive existem 4 modelos para o Raspberry: modelo A, B, B+, e o Raspberry Pi 3. A gente tem aqui a especificação para esse modelo B, que é um processador de ARM 1176 de 700 MHz com ponto flutuante por hardware. A GPU Video Core 4, memória de 512 de RAM, entrada para cartão SD, que como já foi falado vai ser onde vai ser rodado o sistema operacional. 2 portas USB, saída para HDMI e vídeo composto. A gente tem aí a porta Ethernet, que é o RJ45, e um conector de 26 pinos. Saída de áudio. E no conector de 26 pinos você terá acesso, como a gente tinha falado anteriormente, a IC2, SPI, UART e ao pino PWM. O Raspberry ele roda diversas distribuições Linux, como o Arch Linux, o Fedora, o OpenELEC, o Slackware e o próprio sistema operacional dele, que é o Raspbian. E até sistemas como o FreeBSD e RISC-OC. Ele também roda Debian.
E essa placa pode ser comprada a partir entre 25 a 35 dólares, que vai sair aí por volta de R$ 200 aqui no Brasil. A gente também tem algumas informações a mais aqui no vídeo que vocês vão estar vendo com mais detalhes. E além dele, a gente tem a placa que eu havia mencionado, que é o Raspberry 3. Essa, inclusive, tem placa para você poder estar utilizando a rede Wi-Fi e também estar utilizando Bluetooth. Inclusive, essa família aqui ARM de 700 MHz foi utilizada anteriormente para a fabricação de diversos produtos, como o Nintendo 2DS, o Nintendo 3DS, celulares Nokia, Alcatel, Motorola, Samsung, Sony e tantos outros. Permite overclock, alguns são recomendados, até um certo ponto é recomendado. Se vocês forem olhar a dimensão, é aproximadamente de 86 milímetros por 56 milímetros, aproximadamente o tamanho de um cartão. O sistema operacional é o Linux, como já foi falado. Ele tem uma GPU de 250 sem overclock. E para fazer a diferenciação entre os modelos que a gente falou, modelo A, B, B+, aí a gente tem o modelo A, que a gente falou lá, que era de 25 dólares aproximadamente. Ele tem 256 MB de RAM, de SD-RAM, uma porta USB e não possui entrada da internet. É um modelo de entrada. Aí a gente já tem aí o modelo B+, e B, que é um modelo intermediário que você vai poder estar adquirindo em torno de 35 dólares. Esse modelo já tem 512 MB de SD-RAM. O modelo B ele vai ter duas portas USB e já o modelo B+ vai ter 4 portas USB. E ele também vai estar tendo aí uma porta Ethernet. Se você quiser também estar utilizando a entrada RJ45 no modelo A, você pode adquirir por fora um adaptador de USB para RJ45 e você vai estar podendo utilizar esse equipamento sem problemas. Você pode utilizar esse equipamento para diversas aplicações. Você pode fazer automação de casa, você pode controlar câmeras Full HD, você pode fazer players de vídeo, programar em Java, Python, C++ e tantas outras linguagens. Você pode também estar fazendo um servidor web, controlar equipamentos, microcomputador e tantas outras coisas que podem ser feitas com esse tipo de hardware. Recurso remoto. A função de recurso remoto, você não precisa necessariamente ter um monitor, teclado e mouse. Você vai estar podendo controlar a distância como um robô, por exemplo. E é isso aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Quem está falando é Felipe. E vamos falar um pouco sobre desenvolvimento em Java para Raspberry. Quais são os requisitos que precisamos ter para poder instalar o Java no Raspberry, tá? Primeiro, uma rede com fio para conectar Raspberry com cabo Ethernet, tá? E essa rede deve fornecer o endereço DHCP. Um computador host Linux conectado à mesma rede Ethernet do Raspberry. Um monitor que possa ser conectado diretamente ou através ou mediante um adaptador à porta HDMI do Raspberry. Um teclado e mouse também conectado a Raspberry, mediante também a um hub USB com fonte de alimentação e um cartão SD contendo o sistema operacional do Raspberry e o Java Runtime, tá? Normalmente um cartão de 4 GB tem a capacidade suficiente para armazenar o Linux, o Java, que ele vem embarcado, tá? O Java embarcado, que é a versão 7, e a maioria dos aplicativos integrados. A primeira coisa a ser feito é fazer o download do Java diretamente no site da Java, tá? Onde nós vamos baixar lá a versão do Java SE embarcado da versão 7, tá? Aqui a gente mostra um pouco. A gente deve lá aceitar os termos de licença e fazer o download lá do
do Linux ARM Client para o Linux, tá? Vamos falar agora, depois que feito o download, ele é armazenado no cartão de memória, a gente precisa executar alguns comandos para que o Java seja instalado. Primeiro passo, iniciar a sessão no Raspberry, tá? Segundo passo, iniciar a sessão no Raspberry através do comando do usuário PI, ou PI, e criar uma pasta para download do Java. Abaixo daí o comando, tá? mkdir/home/pi/java. Copiar esse download que foi feito anteriormente do Java embarcado versão 7 para a pasta do Raspberry, que o comando seria scp/downloads/*.gz e o IP e a pasta onde está lá no Raspberry, tá? Descomprimir o download do Java, tá aí os comandos, e iniciar o Java através do comando abaixo, tá? Para isso, nós precisamos fazer alguns ajustes e modificações que são opcionais ou não no Linux, tá? Primeiro, configurar o endereço IP estático, habilitar a troca e otimizar o tempo de acesso ao sistema de arquivos, definir o fuso horário e a configuração regional, configurar um servidor Linux, servidor de horário, configurar um proxy da internet, alterar funções de distribuição do teclado, atualizar pacote do Debian, tá? No exemplo que nós pegamos, nós usamos a versão do Debian, versão 8, tá? Então, lá no servidor, no host Linux, tem que estar instalada a versão do Debian, tá? Iniciar a interface gráfica de usuário automaticamente, adicionar o navegador web e habilitar o som. Esse passo a passo, por ele ser muito extenso, nós não colocamos na apresentação, porém, lá no site do Java, ele mostra passo a passo como ser feito, tá? Instalação básica do Linux, dentro do Raspberry, tá? Primeiro a gente faz o download da imagem, nesse caso está usando o Squeeze, o Debian Squeeze, tá? Copiar a imagem do Debian Squeeze para o cartão SD e fazer o redimensionamento das partições do cartão SD. A figura abaixo mostra como é que é feito esse redimensionamento, tá? A gente também não colocou isso no slide porque também ele é muito extenso. Repito, mais uma vez, lá no site do Java, onde usamos como referência, ele está lá ensinando passo a passo de como fazer esse redimensionamento, tá? Agora, vamos falar um pouco de exemplos de projetos com Raspberry. Primeiro, um projeto muito interessante, é uma câmera instantânea. Ela é uma câmera integrada com Raspberry e uma impressora térmica. E essa câmera ela é chamada de câmera instantânea Mini IoT. É a câmera básica, tá? Com o Raspberry, onde ela faz capturas de vídeo e áudio e salva no formato que você preferir. Segundo, é um videogame portátil, tá? Lembra um pouco aí o joystick do Super Nintendo. Então, o equipamento é integrado com o componente P-Choice da câmera integrada, tá? Lá do Raspberry. Ele tem botões extras e porta USB. Configuração precisa um pouco de conhecimento em programação. Então, não é qualquer pessoa que vai conseguir programar para desenvolver esse dispositivo, tá? E ele conta com entrada microSD para armazenamento e um pequeno display de 2.2 polegadas. Um outro projeto muito interessante é o toca-fitas com Spotify. Então, o que é? É o Raspberry, que é um toca-fita adaptado para baixar as músicas do serviço de streaming Spotify. Para quem não conhece, Spotify é um serviço de streaming de música na nuvem, tá? Para usar, basta colocar fita de forma tradicional e cada uma tem tags embutidas nas faixas que permite uma busca no Spotify pela trilha sonora. O download da faixa é salvo em um cartão externo e reproduzido em seguida. Um outro projeto muito interessante é a impressora econômica e sem tinta, tá? Essa impressora ela não usa tinta, reproduz as imagens pelo meio de aquecimento do papel térmico, ou seja, a impressora térmica, tá? E está disponível apenas para impressão em preto e em branco.
Então, pessoal, isso falamos um pouco sobre a instalação e desenvolvimento do Java para Raspberry e projetos interessantes para também Raspberry.